Pessoal, então, como comentado da outra vez, vamos então para a correção da nossa atividade da última aula, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou ler a pergunta, aí tem a resposta, tá? Então, corrijam com o resultado de vocês, verifiquem qual questão está errada e aí vocês façam a correção, tá certo? Como a gente sempre faz lá na escola. Então, na primeira questão, a gente tem um texto que diz o seguinte: os morcegos, em geral, prestam importantes serviços na natureza. É o caso, por exemplo, dos morcegos frugívoros, isto é, daqueles que se alimentam de frutos. Esses animais podem espalhar sementes das plantas diversas nos ambientes naturais. A relação entre morcegos e plantas produtoras de fruto é benéfica para ambos. Os morcegos beneficiam-se ao obter alimento nas plantas. Já as plantas são também beneficiadas, porque os morcegos, ao comer os frutos, podem ingerir as sementes e depois eliminá-las no ambiente, junto com suas fezes. Essas sementes podem então germinar e originar novas plantas. Assim, os morcegos contribuem para a reprodução das plantas das quais obtêm alimento. Embaúbas, figueiras, jaborandis e pimenteiras são exemplos de plantas encontradas em matas brasileiras, cujas sementes podem ser dispersas por morcegos. Com base no texto, qual é a relação ecológica estabelecida entre os morcegos e as plantas produtoras de frutos? Então, a relação é mútua, né? Então, alternativa D, relação mutualismo, porque os dois são beneficiados na relação. Segunda questão. Jeca Tatu é um personagem criado por Monteiro Lobato. Essa personagem representa um morador rural com sérios problemas de verminoses devido ao seu modo de vida. Observe o texto abaixo e responda: qual relação ecológica Jeca Tatu estabelece com o verme que ele hospeda? Justifique sua resposta explicando quem sai beneficiado e prejudicado nessa relação. Então, este é um exemplo de parasitismo em que Jeca, coloquei Joca, mas é Jeca, tá? Deixa eu corrigir. Pronto. Em que Jeca é o hospedeiro e, portanto, sai prejudicado da relação. A verminose é a espécie parasita e sai beneficiada, já que retira do hospedeiro seu alimento. Então, essa relação é um exemplo de parasitismo. Terceira questão. Na figura abaixo, você observa uma anêmona. A anêmona não é uma planta, é um animal que se alimenta de peixes e outros organismos. Na mesma figura, você vê um peixe palhaço. Esse nome se deve ao colorido de seu corpo e à forma desajeitada de nadar. Nadando entre os tentáculos das anêmonas, esses tentáculos possuem substâncias tóxicas capazes de paralisar ou matar pequenos peixes, que são devoradas pela anêmona. No entanto, o peixe palhaço não é afetado por essas substâncias tóxicas, pois produz uma substância que cobre o seu corpo e o protege da anêmona. Ficando perto dela, o peixe palhaço ganha uma proteção contra seus predadores. Ao mesmo tempo, ele ajuda a anêmona ao comer alguns parasitas dela, fazendo um serviço de limpeza. Que tipo de relação há entre o peixe palhaço e a anêmona? Justifique sua resposta. Então, a relação é de mutualismo, é uma relação mútua, porque ambos trocam benefícios para sobreviver. Tá? Então, um colabora aí com a sobrevivência do outro. Quarta questão. Uma vaca pasta no capim e um carrapato preso na pele dela alimenta-se de seu sangue. Um pássaro que estava sobre a vaca viu o carrapato e o comeu. Esquematize uma cadeia alimentar com os organismos mencionados e identifique o produtor e os consumidores. Então, aí eu fiz essa relação, tá? Então, o capim, o boi
come o capim, né? O carrapato se alimenta do sangue do boi e o pássaro se alimenta do carrapato. Então, o capim é o produtor, o boi consumidor primário, o carrapato consumidor secundário e, por fim, o pássaro é o consumidor terciário. Letra B. Qual a relação ecológica estabelecida entre o pássaro e o carrapato? Predação, né? Ou predatismo. Quinta questão. O cipó-chumbo é uma planta sem clorofila. Não faz, portanto, a fotossíntese. Ao germinar, sua semente origina um caule que se enrola em volta de árvores. Aos poucos, suas raízes penetram nos ramos da árvore hospedeira e sugam sua seiva. Resultado, a árvore hospedeira acaba morrendo. Que tipo de relação ecológica existe entre o cipó-chumbo e a árvore hospedeira? Então, é parasitismo, né? Então, as raízes elas vão sugar parte da seiva do vegetal, enquanto que do hospedeiro, né? Que o vegetal vai ser o hospedeiro, e levando ela à morte. Então, acaba matando o vegetal hospedeiro. Sexta questão. Complete a tabela a seguir com pelo menos 2 exemplos das relações ecológicas estudadas. Aí a gente tem o parasitismo, né? Exemplo de relação, cachorro com uma pulga e o ser humano é o piolho. Então, alguém beneficiado e outro não. Predação, a gente tem o exemplo do leão e o búfalo, a serpente e o rato, um se alimentando do outro, a presa e o predador. Por fim, sociedade, formigueiro e o cupinzeiro. A gente vê que esses 2 tipos de animais, eles vivem em sociedade, né? Só vivem em quantidades grandes. E aí a gente tem a correção da atividade de ciências no vestibular. Primeira questão. Essas questões é só para marcar X. O pássaro palito penetra na boca aberta do crocodilo, removendo os restos de alimento e parasitas encontrados entre seus dentes. Assim, o pássaro obtém o seu alimento e livra o crocodilo de seus parasitas. Esse caso é um exemplo de mutualismo, né? Então, um vai auxiliando o outro, um ajuda na sobrevivência do outro. Segunda questão. Um gavião que tem sob suas penas carrapatos e piolhos traz preso em suas garras um rato, com pulgas em seus pelos. Entre o rato e as pulgas, entre os carrapatos e os piolhos, e entre o gavião e o rato, existem relações interespecíficas denominadas respectivamente. Então, a gente tem a alternativa C. Então, parasitismo, né, para a relação entre o rato e a pulga. Competição para a relação entre os carrapatos e os piolhos. E predatismo para a relação entre o gavião e o rato. Terceira questão. Vagalumes, machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o póturis, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o pótinus, fingindo-se ser desse gênero. Quando o macho, fótinus, se aproxima da fêmea, fóturis, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Então, a relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus é um exemplo de predatismo, né? Então, ele faz aí esse joguinho aí para atrair o outro e acabar se alimentando dele. Então, predatismo. Quarta questão. A imagem mostra no rio Cuiabá um tuiuiu com uma piranha no bico. A cena representa parte de uma cadeia alimentar na natureza. No entanto, a construção de uma nova rodovia na região pode provocar desmatamento e afetar os ninhais dessa ave, provocando uma grande migração. Em uma simplificação da situação, considerando apenas essas duas espécies,
Assinala a alternativa que indica como essa alteração do ambiente poderá afetar as populações de tuiuius e piranhas na região. Então, alternativa D, vai acontecer uma diminuição da população de tuiuius e vai aumentar a população de piranhas, porque não vai ter tuiuius para se alimentar da piranha. Então, diminui tuiuius, aumenta a quantidade de piranhas. Quinta questão. A gente tem uma figura aí. Na relação apresentada na tirinha, as pulgas e o Garfield são, respectivamente, parasitas e hospedeiro, né? Então, a pulga vai ser o parasita e o Garfield vai ser o hospedeiro. Sexta questão. Na sexta questão tem um texto bem grandão, então eu não vou fazer a leitura dele, tá? Então, de acordo com o poema, o tatu está cumprindo o seu papel ecológico, pois mantém o tamanduá com o tamanduá uma relação interespecífica de competição, tá? Então, eu fiz a leitura anteriormente, né, fora do vídeo, que é para não ficar muito estendido. Mas a relação aí existente é de competição. Na sétima questão, tem duas imagens, né? E aí tem a alternativa que diz o seguinte: a alternativa que apresenta a correta relação estabelecida entre esses seres vivos, preenchendo as lacunas 1 e 2, então aí existem duas relações, né? Entre o leão e o leopardo com relação ao alimento e o leão com a zebra. Duas relações. Quais são essas relações? Então, na primeira, a relação ela vai ser desarmônica, né? Sendo competição. Então, veja que o leão e o leopardo eles estão competindo entre si pelo alimento, né? Então, alternativa A. Na segunda imagem, a gente tem aí uma relação de predatismo, onde o leão ele é a presa. É o predador e a zebra ela vai ser a presa. Então, competição e predatismo. Oitava questão. Responda esta questão com base na ilustração. Então, a gente tem uma imagem. O tipo de relação apresentada pela imagem é comensalismo. Então, vai ser o comensalismo. Eu coloquei anteriormente competição, mas já corrigi, tá? Oitava questão, comensalismo. E por fim, nona questão, a associação existente entre os ruminantes e as bactérias que vivem em seu estômago é um caso de mutualismo. Então, ambos se beneficiam, um auxiliando no outro. Então, por hoje é só, a gente encerra as atividades e na próxima aula, né, remota, na nossa próxima aula online, a gente continua na página seguinte com um novo assunto. Boa tarde, um bom final de semana e até quarta-feira.